O caminho da humildade. Então essa é a mensagem de hoje. Jesus, ele falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Jesus, nessa imagem, mostra ele lavando os pés dos discípulos. E ele falou: quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Então o caminho da humildade, ele precede a honra, o favor, a graça de Deus. E quando Jesus falou o primeiro ponto lá do Sermão do Monte, ele falou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde não é a pessoa pobre, mas aquela pessoa que, mesmo sendo grande, ele se faz pequeno e honra. Também fala assim que, lá em Filipenses, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele não olhou como usurpação ser e sendo igual a Deus, pois ele mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, veio em figura humana e foi servindo até a morte e morte de cruz. E Deus lhe deu um nome acima de todo nome, que é o nome de Jesus, vai se dobrar todo o joelho. Deus, ele dá graça para aquele que é humilde, para aquele que pede, para aquele que deseja mais de Deus, aquele que reconhece que precisa de Deus, que é necessitado, mesmo que ele tenha sabedoria, mas ele entende que a sabedoria foi Deus que deu. Então esse caminho da humildade, quando a pessoa entende isso, ele não falha. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus, ele sabe que todos nós necessitamos de favor, de graça, de bênção, e nós não somos nada. Até o ar que nós respiramos depende de Deus. Deus, ele preparou tudo, mas ele quer que o homem volte para ele, que é o Criador. E a nossa vida só tem sentido se a gente for na fonte, que é o Criador, que é Deus. O caminho de Deus e a palavra do Senhor é provada. A palavra de Jesus, ela foi provada. O caminho é perfeito, porque Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus trouxe, ele soube trazer a presença dele, a presença de Deus até ele. Mesmo sendo homem, ele veio e Jesus orava, Jesus pedia, Jesus era humilde para buscar a Deus. Ele passava a noite em oração, para depois servir as pessoas. Ele não falava: eu sou tudo, eu posso tudo. Jesus chegava e ele falava: Pai, obrigado porque sempre me ouvistes. E aí ele orava e Deus atendia, mas ele sempre andava na autoridade, mas reconhecendo que era dependente de Deus. E é assim que a gente deve viver. Mesmo sendo filho de Deus, nós somos filhos que obedecem, filhos que servem a Deus. Jesus soube atrair a presença, Jesus sabia que esse caminho. E o Filho do Homem, ele falou assim: não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse era o objetivo. E Jesus tinha esse objetivo, tinha esse caráter, e a chamada dele, a missão dele era salvar pessoas, salvar o mundo. E ele só conseguiria fazer esse caminho prosperar se ele fosse humilde e andasse em temor. Mesmo sendo dele, se esvaziou da condição de Deus, ele foi homem, com os mesmos sentimentos, dor, e buscando a presença de Deus. E assim o poder de Deus veio através do Espírito Santo que estava nele. Ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado, ele buscou a presença de Deus e ele foi usado com autoridade por Deus. Um dia Jesus levantou os olhos e falou um grande mistério. Em Mateus 11, 25. Naquele tempo Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, porque foi do teu agrado. Entenda, tem coisas que Deus revela só para os pequeninos, para os humildes, para aqueles que chegam perto. Jesus falava parábolas, e aí os discípulos chegavam, não entendiam essa parábola, e Jesus explicava para aqueles próximos, para aqueles que estavam buscando, para aqueles que queriam aprender. Aqueles que ouviam não entendiam, nem buscavam entender.
mas aquele que é seguidor, aquele que é humilde para perguntar, para pedir, Jesus quer ensinar mistérios, mas ele quer que a gente seja humilde para poder ouvir, humilde para poder receber, humilde para poder ser ensinado por Deus. Aquele que é soberbo, ele acha que sabe tudo. Um copo cheio não tem como encher mais. É o único meio de eu receber mais de Deus é me esvaziando para poder receber da graça. Deus, eu não posso nada, mesmo que eu saiba muita coisa, mas mesmo assim eu entendo que o que eu tenho foi de Deus e Ele que me deu, e se eu recebi foi de Deus. Então mesmo assim eu continuo buscando na humildade, reconhecendo que Deus é o meu Senhor e Ele vai me ensinar o caminho que eu devo seguir amanhã, mesmo que eu saiba tudo. Mas eu vou lá, primeiramente, Deus me guia, me mostra, me ajuda. Eu peço, eu oro, isso é sinal de humildade, quando a gente ora, quando a gente pede. Para Jesus ensinar as pessoas é porque ele aprendeu, e aprendeu daquele que é maior, Deus. Né? Jesus falou, aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, achareis descanso para vossas almas. Para que o mistério de Deus fosse revelado a Jesus e consequentemente a nós, Jesus teve que trilhar esse caminho de humildade e temor, e ele nos deixou o exemplo, né? Ele foi humilde, quando ofenderam, quando criticaram, quando julgaram, ele não revidou. Quando bateram nele, quando colocaram uma coroa de espinhos, ele não fez nada. Ele simplesmente na cruz falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha temor e humildade, e ele aprendeu isso do seu Pai, através de revelação, através desse propósito. E você vai ver que muitas vezes Jesus fala sobre isso. Então a humildade é fonte, tem graça para quem é humilde, tem graça para quem reconhece os pecados, tem graça para quem é paciente, tem graça para quem ama, para quem doa, para quem oferta, para quem ajuda o semelhante, para quem ama a Deus, para quem lê a palavra. Sempre tem uma graça, tem um favor para quem reconhece que é pecador. A Bíblia fala que Deus é por ele. Um pecador batia no peito e falou, "Sê por mim pecador." E a Bíblia fala que ele foi ouvido e foi justificado, né? E o outro que confiava em si mesmo não foi. Salmo 25, 14. O Senhor confia seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha, aquele que teme, que é humilde, ele vai conhecer a aliança de Deus. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então Deus tem um temor, sabedoria, conhecimento para quem teme, para quem é humilde, para quem busca Deus. Por esse caminho, humildade e temor, você pode conhecer mistérios, a aliança, o pacto, a graça de Deus, a nova aliança que você recebeu. Jesus nos chamou para servir no reino, e ser humilde é obedecer suas ordens, as ordens do mestre, e tornar servo. Quem quer ser o primeiro, Jesus falou, seja o último, que sirva a todos. Eles estavam brigando para ver quem que era o maior no reino do céu. Jesus trouxe uma criança e falou, quem não se tornar humilde como uma criança não pode entrar. A criança é dependente, ela precisa de ajuda, ela não faz nada sozinha, ela vai lá, eu não consigo, pai, me ajuda. E o pai ajuda. A criança, ela entende que ela precisa de graça, entende que ela precisa de ajuda. E é dependente. Mateus 20, 27. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo. 20, 28. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ser humilde é se colocar à disposição dos outros que estão em posição superior à nossa e servi-los de coração. Pode ser líderes, pode ser autoridades, né? O marido, né, que a esposa serve o marido, os filhos que honram seus pais, os empregados que honram seu patrão, a gente que serve as pessoas, e mesmo assim, e mesmo que a pessoa seja líder, seja marido, ele tem que servir também. Pois é aí que ele demonstra, Jesus era o maior líder de todos, e ele serviu a todos, serviu o mais pequeno, aquele que chegava até Jesus precisando de ajuda, ele pedia sua graça e recebia. O maior pecador chegava a Jesus e pedia misericórdia, e recebia graça, recebia perdão, recebia a não condenação, né? Até o ladrão na cruz, que era pecador, ele reconheceu que era pecador, falou, Senhor, lembra-te de mim quando está no paraíso. Ele reconheceu que era pecador, reconheceu que Jesus é o Senhor, e Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Primeiro ele reconheceu que era pecador, entendeu que Jesus era o Senhor, e pediu
que é um princípio da graça, da humildade, é pedir. Né? Aquele que não consegue, aquele que não tem, pede. Né? E é isso, é Deus que concede favor. A humildade não pode falhar. Estou terminando. Essa era a arma de Jesus e ele nos ensina. São os sentimentos de Deus, sentimentos que ele tinha. Ele não usou dessa condição de ser, ele se esvaziou, se humilhou, serviu, foi obediente até a morte de cruz e Deus lhe deu um nome. Né? Filipenses 2,10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele confiou em Deus e Deus o livrou da morte. Como recompensa, ele deu a salvação de todos. Ser humilde é colocar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Deus vos exalte. E aqui fala em Pedro 5,6, 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, não porque não tinha lugar, não porque ele queria numa manjedoura, mas é que não tinha lugar nas hospedarias. Os lugares melhores não quiseram Jesus, mas ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples, onde que os animais, lugar de animais lá, de guardar os animais. Jesus nasceu ali, para mostrar que Jesus quer entrar num coração humilde, que receba. Tem muitos corações orgulhosos que não recebem Jesus. Jesus bate a porta, mas não tem lugar para Jesus. Mas Jesus vai num lugar mais simples, se for, e ali ele nasce, e ele faz vida, e ele muda a vida das pessoas. Esse foi o exemplo da manjedoura, né? O maior exemplo de humildade foi Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos, incluindo Judas, que o traiu. Fazendo isso, ele deixou para nós o grande exemplo de humildade e servidão, que está lá em João 13,5. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esse é o exemplo que Jesus deixou para nós, a humildade, e Deus o exaltou, Deus o glorificou, e hoje ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Amém? Que Deus te abençoe e fica na bênção em nome de Jesus.